O cliente fez uma solicitação de um reparo na câmara frigorífica. E nesse reparo aqui, eu já fiz um reparo anterior nessa unidade, que foi o reparo do degelo. E fiz um orçamento para manutenção preventiva. Felizmente, o cliente não aceitou a manutenção preventiva. E agora ele informou que a câmara não está funcionando. Cheguei agora, não subi nem com as minhas ferramentas. Primeiro passo que eu faço é fazer o seguinte, para verificar um defeito, né? É verificar aqui no painel de controle se realmente o controlador está acionando tanto a solenoide quanto está acionando o ventilador. Então, pelo controle aqui, pelo controlador, está informando que está solicitando refrigeração através do LED de solenoide e está aqui com o símbolo de ventilação. Então, segundo o controlador, ele está solicitando refrigeração e ventilador. Então, eu vou conferir primeiro se a solenoide e o ventilador estão funcionando. Esse é o primeiro passo que eu faço. Pessoal, ventilador está funcionando, câmara está lotada de gelo, está com 8 graus. Né? Agora vou subir e na parte superior para poder verificar ali a parte da solenoide. Então, deixa eu pegar minhas malas de ferramenta aqui, jogar nas costas e subir para poder fazer esse diagnóstico ali. Vamos lá. Hoje eu estou sem ajudante, o Jovem Nerd está num outro trabalho. Vamos lá, aqui está a unidade condensadora. Opa! Ligou o ventilador, pessoal. Ó, se ligou o ventilador, isso significa o quê? Que o sinal, através do comando, mandou acionar o ventilador e o compressor. Então, se o ventilador ligou, o compressor não ligou. Se o ventilador ligou, então esse é sinal de que o comando mandou acionar. Então, vou verificar rapidamente aqui por que o ventilador acionou agora. Vou verificar primeiro vou verificar o seguinte, a válvula solenoide. Né? Mas se atuou aqui o ventilador, o sinal da refrigeração, através do pressostato de alta e baixa, mandou atuar o contator. Bom, então vou verificar rapidamente a solenoide. Solenoide. Vou verificar aqui, ó. Soltar a solenoide, ó. Ó, só em puxar aqui eu já estou vendo que a solenoide está funcionando ok. Mas para poder confirmar, vou colocar aqui uma chave de fenda, ó, mostrar a vocês. Ó. Solenoide, ok. Deixa eu voltar ela rapidamente para o lugar. Solenoide está ok. E agora deixa eu correr aqui, ó, porque o ventilador está ligado e o compressor não. Vou até verificar aqui. O ventilador está muito quente, pessoal. Muito quente. Vou abrir rapidamente aqui o quadro de comando. Abrindo aqui o quadro de comando. Esse é o quadro de comando do condensador. E eu já tenho o seguinte, ó. O contator do compressor está ligado. Se o contator do compressor está ligado, isso significa que deveria estar ligado o compressor. Ou ele pode estar desarmado pelo térmico interno, ou não tem tensão chegando nele. Ventilador pode estar ligado e o compressor não, em problema de tensão? Pode, por quê? Ventilador ele é monofásico. Nesse caso aqui no Rio de Janeiro, como trifásico é 220, o ventilador ele pega somente 2 fases. Se porventura tiver uma fase ruim, o compressor pode estar parado e o ventilador ligado, tá? Só que nesse caso, o meu relé falta e sequência de fase, que na verdade é só falta de fase, ele está ligado, então está indicando que a rede está chegando às 3 fases. Agora eu preciso conferir, né? Será que está chegando mesmo às 3 fases? Segundo o relé falta de fase ali, está chegando às 3. Então vou botar aqui o meu multímetro, a escala de tensão, e vou já verificar ali, ó, se está chegando no contator as 3 fases. Entrada do contator, fase 1 e fase 2. 220 volts. Fase 1 e fase 2. Fase 1 e fase 3. 216 volts. Ok. Fase 3 e fase 4 ali, ó. Aqui, fase 2 e fase 3, ó. 215, ok. Vamos ver a saída do contator. Fase 1 e 2. Ok. Fase 1 e fase 2 está ok. Ó. Agora fase 1 e fase 3. Vamos verificar ali. Nada. Se não deu nada, provavelmente ó,
a fase 3 deve estar ruim, porque ó, fase 1 e 2 deu ok, agora vou 2 e 3, fase 2 e 3, também nada. Então vou desligar rapidamente aqui, porque essa fase aqui ó, tá faltando. E é no contator, problema no contator, porque deu ali na entrada e não deu na saída. Então o contator, essa fase aqui ó, não está boa. Então deixa eu desligar rapidamente aqui, ó. Desligar rapidamente o comando, porque tem um problema aqui, provavelmente nesse contator. O contato está ruim, porque não passou daqui para cá. Então, como é que eu faço o teste agora para conferir? Eu faço o seguinte, ó. Primeiro, vou desligar geral, o disjuntor geral. Porque é desse disjuntor que manda para o contator, aqui para entrar no contator, e manda também para o relé falta de fase. Tanto é que o relé falta de fase apagou. Agora, nesse caso, eu posso fazer um teste de continuidade entre a entrada e a saída do contator. Por quê? Eu tirei qualquer tensão ali. Só que antes de fazer o teste de continuidade, eu vou fazer o quê? Eu vou conferir, né, se tem tensão ou não. Então, o que eu vou fazer? Conferindo aqui, ó, nos pinos. Conferir aqui no pino 1 e no pino 2. Não tenho nada. 1 e 3. Não tenho nada. Nada de tensão. E agora conferir de novo até usar um ponto aterrado, né? Então, ó, daquele ponto, aí eu gosto de usar também um ponto aterrado. Então vem aqui no cobre da máquina. Ó, olha só, pessoal. Estão vendo aqui? 85 volts. Então, significa o seguinte, que eu tenho uma tensão chegando até esse ponto. Então, por que eu tenho uma tensão chegando até esse ponto? Provavelmente, algum ponto está sendo alimentado antes do disjuntor, tá? Está sendo alimentado antes do disjuntor. E olha só quem é. Aqui, ele tem cabo antes, ó. Cabo antes do disjuntor, olha aqui. Antes do disjuntor. E esse cabo aqui, ó, que está antes do disjuntor, eu estou pegando o retorno dele ali, ó. Naquele ponto, olha só, vou colocar aqui na carcaça do equipamento, olha aqui. Ó, então não confie, tá bom? Vai fazer um teste, você tem que conferir, ó. Tô com o disjuntor desligado, tô com a ponteira ali na borneira, ó. Tá vendo? Ponteira tá ali, ó, na fase. Ó, com as outras fases não tem nada, estão vendo? Ó? Nada, olha. Nada. Você vai testar ali, não vai dar nada. Só que o que acontece? Se você testar qualquer uma, no caso, a que está sendo pega é essa aqui, ó. A primeira fase. Ó. A primeira fase está pegando e está mandando para alguma coisa, antes de sair do disjuntor. Então, entrou por esse ponto, saiu por aquele. E daquele sai e entra no contator. Se eu colocar aqui, ó, no equipamento, ó, na carcaça, olha só a tensão. Deu tensão. Então, eu tenho um retorno ali, eu estou tendo um retorno de alguma bobina, de algum componente. Tá? Então, porque estão utilizando essa fase, alguma fase antes do disjuntor geral. Não poderia fazer isso. Deveria passar pelo geral, após o geral, aí sim fazer a utilização das fases para poder usar dentro do circuito. Então, eu estou pegando um retorno. Então, eu tenho que tomar cuidado. Então, para eu poder testar, o certo é eu retirar os cabos daquele ponto ali, ó, e bater aqui a continuidade. Vou verificar na terceira fase também. Se eu bater continuidade ali, eu estrago o meu multímetro e arrisco também de um acidente. Peguei na terceira fase ali, ó, joguei aqui na carcaça também, ó, também está me dando um retorno. Vejam só, 125 volts. Então, não façam teste de continuidade sem fazer este teste. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou retirar os cabos, conferir aqui quem é que pode estar pegando junto. Olha só. Olha aqui, relé falta de fase, está pegando daqui. E aqui, ó, está pegando aqui, eu vou ter que retirar. Olha só, pegando aqui, a fase aqui, ó, está pegando em cima e está pegando embaixo. Então, essa fase aqui, ó, que está pegando embaixo do disjuntor, está mandando retorno. Vou fazer o seguinte, vou soltar ela agora. Vou soltar essa fase e fazer o teste novamente. Soltando essa fase, que no caso é a entrada, agora eu vou ter que tomar um cuidadozinho, tá? Então, vou usar a chave aqui, que é cabo isolado, para não haver nenhum risco de encostar na chave. Então, a chave com cabo isolado. Retirei aqui o parafuso, folguei o parafuso, essa aqui é a entrada, hein? Agora eu vou fazer o seguinte, soltar com calma esse cabo, somente esse cabo,
Pronto, soltei. Soltei esse cabo, que está pegando antes do disjuntor. Vou conferir agora se está realmente dando retorno ainda. Então, vou colocar de novo na primeira, igual eu estava fazendo. Coloquei aqui. Agora vou medir. Olha só, acabou o retorno. Estão vendo? Acabou o retorno. Não estou tendo mais retorno. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Nada. Deixa eu até colocar agora na tubulação de cobre. Ó. Peguei ali, ó. Mesmo ponto que eu estava pegando agora. Na tubulação, um ponto aterrado. Nada. E vou pegar na terceira ali também, que foi o que eu fiz aquela hora. Na terceira. Ó. Ponto aterrado. E nada. Estava dando até 127, 125 com essa fase. Então, ó, já eliminei aquela fase que estava pegando antes do disjuntor para eu não ter mais retorno. Agora, já que eu não tenho mais retorno, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer um teste de continuidade no contator. Vou fazer como agora? Vou pegar o meu multímetro, jogar na escala de continuidade, aqui onde dá o bip. Vou colocar um terminal na parte de cima do contator, nos cabos do circuito de força, ó. Parte de cima, ó, coloquei ali em cima. Vou colocar o outro embaixo, estão vendo? O outro embaixo. E vou atracar o contator manualmente para ver se vai dar continuidade entre a entrada e a saída. Como manualmente? Eu vou apertar aqui, ó. Lembrando, tá tudo desligado. Ó, deu continuidade na primeira fase ali. Vou logo para a terceira, que é a fase aqui que está dando problema, né? Vou logo na terceira. Essa terceira aqui. Ó, coloquei ali minha ponteira. Vou colocar minha ponteira aqui, ó. Prender de alguma forma aqui no parafuso. Deixa eu dar um jeito de prender, encostar no parafuso. Pronto. Forcei bem no parafuso ali, ó. Agora vou apertar aqui o contator. Ó, apertando o contator com a chave, tá dando continuidade na terceira. Mas não está dando ali, ó, quando eu quando eu ligo o sistema. Só que aí existe um porém, pessoal. Olha só qual é o porém. Quando você vai bater essa continuidade, você, da mesma forma que eu estava tendo um retorno ali, você vai ter o retorno das bobinas do compressor. Então, eu estou batendo ali em cima e estou batendo aqui. O que acontece? Quando eu atraco aqui, ó, quando eu atraco nesse ponto, esse ponto está conectado no cabo do compressor. Esse cabo está na bobina. Essa bobina está dando uma continuidade com essa, está dando um valor de resistência com essa. Quando eu atraco o contator, essa e essa aqui, ó, já estão batendo continuidade aqui embaixo. Quando eu atraco o contator, como esse contato aqui está bom, no caso esse segundo, está fazendo o quê? Esse cabo está passando para cá para cima e aqui em cima ele vai bater continuidade com essa aqui, ó, pela bobina. Pela bobina, pode ser pela bobina. Então é melhor eu retirar o cabo, tá? Por quê? Ó? Eu posso ter, ó, uma continuidade aqui, um retorno pela bobina, tá bom? Mas nesse caso aqui, vamos lá. Atraquei, foi. Agora deixa eu fazer a verificação da seguinte forma. Eu gosto sempre de retirar os cabos aqui de saída, ó, cabo de saída. Retirar os cabos de saída. Ó, retirei. Vou retirar os 3 cabos de força do compressor. E vou ligar de novo o comando, atracar novamente o comando. Só que dessa vez eu vou testar a tensão saindo ali do contator, porque pode estar com o contato já danificado. Ó, esse cabo aqui, ó, tá vendo? Esse aqui tem 2 cabos, tá vendo nessa fase número 2? Então esse aqui é o ventilador que está puxando aqui. Então saiu do contator, alimenta uma fase indo para o compressor e essa outra indo para o ventilador. Aqui da mesma forma, ó. Como o ventilador estava sendo ligado na primeira e na segunda, e no caso é a terceira fase que deu problema aqui no contator, o ventilador estava ligado. Quando eu cheguei, o ventilador estava desligado. Se tinha as 2 fases do ventilador, o ventilador então estava desarmado pelo térmico interno. Tá? Então, ó, tirei aqui os cabos, deixa eu tirar aqui os cabos. Tirei o cabo da segunda fase, tirei o cabo da terceira e o cabo do ventilador. Aqui, cabo do ventilador. E agora deixa eu tirar o cabo da primeira fase aqui. Tá? Primeira fase do compressor. Pronto, soltei as 3. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou bater novamente o comando e medir a tensão elétrica saindo do contator. Só que dessa vez tem que ligar esse cabo aqui de volta, né?
Esse cabo aqui de volta provavelmente seja o cabo da resistência de Carter. Resistência de Carter, não, ela nem está ligada. Então, ó, vou botar de volta esse cabo aqui, ó, que é do disjuntor geral. Deixa eu até verificar se esse disjuntor geral não está desligando aqui o meu painel de controle. Tá desligando o meu painel de controle. Então, esse cabo aqui, ó, é o do painel de controle. Estão pegando aqui antes do disjuntor, mandando para o painel de controle e estão misturando o comando da parte do circuito aqui em cima com o lá de baixo. Então não seria o indicado, tá? Então, afastando bem aqui, deixa eu ligar de novo o painel de controle lá embaixo. Para poder ligar o ventilador de volta. Ligar tudo. Tem que botar terminal elétrico nesses cabos. Infelizmente, clientes, né, querem se atender emergência. Eu vou até deixar uma enquete aqui. Você cobra mais quando é chamado no horário de almoço? Esse chamado aqui, pessoal, foi antes do horário do almoço. Aí o cliente estava emergência, dizendo que era emergência, porque queria que eu viesse no horário do almoço. Tem gente aí que fala que nem tira o horário de almoço. Só que o que eu fiz? Eu cobrei de visita técnica o valor de R$350. Por quê? Porque estava no meu horário de almoço, eu ia almoçar. Se eu viesse direto para poder verificar esse serviço aqui, eu teria chegado aqui por volta de 12h30, não teria almoçado, tá? E aí o cliente não aceitou, achou caro, eu informei para ele, ó, é porque esse momento eu preciso ir almoçar. Se eu te fizer o atendimento normal, o normal é R$200 essa visita técnica, né? É R$200 a visita técnica, só vou conseguir chegar aí por volta de 2 horas. Ele aceitou, preferiu eu chegar por volta de 2 horas do que atender na emergência, tá? Eu costumo fazer isso. Se é no meu horário do almoço, assim, vou sair para almoçar. Não almocei, pô, não iria sair, vir para cá para fazer o atendimento e não cobrar nada além disso e ficar com fome, tá? Eu costumo fazer isso. Tem amigos que falam que ficam até sem almoço. Beleza, mas hoje em dia, eu não faço mais isso. Eu procuro... posso atender e não ficar sem almoço? Posso, tranquilamente, só que eu faço, cobra mais. Se é realmente muita emergência e o cliente quer um atendimento de imediato, eu vou cobrar um pouco a mais, pô. Eu não vou sacrificar a minha saúde, minha alimentação, em prol de uma solução para um cliente e não ganhar nada mais com isso, tá bom? Pelo menos é o que eu faço, deixa aí minha dica. Agora sim, ó, vou jogar aqui de volta na escala de tensão elétrica, e vou ligar aqui o comando. Liguei o comando. Não liguei o disjuntor geral, né? Ligar o disjuntor geral, tá tudo solto aqui, tudo certinho. Liguei o disjuntor geral, o relé falta de fase já acendeu, ó, já ligou a solenoide, liguei, o contator já ligou. O contator ligou, agora eu vou verificar as saídas do contator, se tem a tensão. Escala de tensão. Então, nesse serviço aqui, eu cobrei de visita técnica para poder fazer a verificação desse problema aqui, o valor de R$200 vindo agora. Mas o cliente recebeu, não, pode dar um pulinho lá agora, não? Aí eu falei, posso, só que agora a visita técnica R$350, porque eu ia sair para o almoço. Se eu for te atender agora, eu nem almoço. Aí ele preferiu que eu viesse depois, tá? Então, eu deixo bem claro isso, beleza? Eu recebi esse chamado antes, ó. Fase 1 e 2, 218. Ok. Fase 1 e 3. Agora deu 200. Fase 1 e 3. Agora deu a fase 3. Estão vendo? Provavelmente esse contato aqui, ó, tá com algum problema e em certos momentos, quando ela atraca, não tá fechando o contato. Eu não vou nem arriscar deixar esse equipamento com esse contator desse jeito, tá bom? Porque eu nem conferi ali o compressor, pode ter já até queimado o compressor. Fase 1 e a fase 3 não estavam tendo, então a fase 3 não estava saindo. Conforme eu apertei aqui, ó, naquela hora, né, pode ter dado um mau contato e funcionado. Agora deixa eu conferir a corrente elétrica desse contator e a corrente do compressor. Vamos conferir? Vamos dar uma olhada. Quanto é a corrente desse contator? 18 amperes. Contator 18 amperes. Vamos ver qual é a corrente máxima desse compressor? Corrente máxima desse compressor. Deve ser em torno de 15 por aí, vamos ver. Corrente máxima, 16 amperes. Olha só, pessoal. Corrente máxima,
16 amperes máximo. Não indicado esse contator, tá? Esse contator está muito em cima da corrente nominal máxima do compressor. E o que acontece? A corrente desse contator não está pegando somente a corrente do compressor. Se eu tenho um compressor com a corrente nominal máxima de 16 amperes, vejam aqui, ó. Olha lá em cima. Ó, tensão 200 a 230, corrente do compressor 16 amperes. Só que muita gente se esquece o seguinte, quem liga o compressor é o contator, mas o contator não liga só o compressor. Ele liga o compressor e liga também, ó, esse carinha aqui, o motor ventilador. Agora vamos somar a corrente do compressor com a do ventilador. Corrente do ventilador. Agora vai ficar ruim de conseguir mostrar a vocês, hein? Vamos ver. E não, até que a câmera ficou boa aqui. Corrente do ventilador, 2,45 não, 2,55 amperes. Então, ó, 16 com mais 2,55 já deu 18,5. Estão vendo que a corrente, a soma da corrente máxima daquele compressor com a soma da corrente do ventilador passou do valor do contator? Então, esse aqui é um contator que está instalado inadequadamente. O ideal seria que o contator tivesse pelo menos 30% aí de sobra, porque ainda tem a corrente de pico, a corrente de partida. Mas, Viana, o que é corrente de pico? O que é corrente de partida? É a corrente máxima que o compressor puxa no momento da inércia, quando ele está parado. Quando ele está parado, que ele vai partir, ele puxa uma corrente muito mais elevada. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui a corrente de partida desse compressor. Corrente de partida. Cadê? Não está aqui. Não está aqui na etiqueta, tá? A corrente de partida não está na etiqueta, mas está no envelope do compressor. Mas provavelmente esse compressor aqui não puxe menos do que pelo menos uns 50 amperes na partida. Então esse contator aqui, o ideal é que fosse um contator de, no mínimo, um contator para essa unidade aqui de pelo menos 25 amperes. Tá? O contator de 25 amperes seria o mais indicado para esse equipamento. Por quê? Vem compressor, já puxa 16 amperes. Ventilador, mais 2 amperes. O contator é de 18, acabou danificando aqui. Embora o terminal que tenha dado problema, não foi nem o terminal que alimenta tanto o compressor e o ventilador. Como vocês viram, o compressor e o ventilador, né? O ventilador está pegando dessas duas primeiras fases aqui, ó, da fase 1 e da fase 2. A fase que deu problema foi a terceira. Foi essa aqui, que só alimenta o compressor. Agora deixa eu conferir se o compressor está bom, né? Deixa eu conferir se o compressor está bom. Antes de dar qualquer diagnóstico ali sobre o contator, eu tenho que conferir se o compressor realmente está bom. Pronto. E quando eu faço esse teste, eu gosto de fazer o teste diretamente aqui nos bornes do compressor. Não no cabo, não no terminal. Não no terminal. Outra coisa. Aqui, ó, eu tenho no terminal emendado o cabo do ventilador e o cabo do compressor. No outro não está assim, mas poderia estar também, ó, porque está solto aqui, cadê? Olha só, do ventilador já está solto. Mas o que acontece? Se você tiver aqui, ó, junto, você precisa retirar lá na hora do teste do compressor, tá? Deixa eu desligar aqui. Você precisa retirar aqui, ó, no compressor, no borne, ó. Por quê? Porque se você fizer o teste batendo aqui, ó, você pode acabar pegando o retorno da bobina do ventilador se ele estiver ali no mesmo terminal. Então você precisa retirar aqui o terminal para poder fazer esse teste. Deixa eu retirar o terminal e fazer o teste aqui nas bobinas do compressor. Este aqui é um compressor trifásico. Compressor trifásico, você vai ter o térmico entre as 3 bobinas, tá? Então, quando você fazer o teste de continuidade e o térmico estiver aberto, não vai dar entre nenhum pino continuidade. Nenhum pino. Se o compressor estiver desarmado pelo térmico. Então, você vai fazer o seguinte, jogar na escala de continuidade. Escala de continuidade, mas não significa que vai dar uma continuidade. Significa que o valor da bobina desse compressor é abaixo de 200 ohms, ok? É abaixo de 200 ohms. Então, vai mostrar um valor, não é que vai mostrar continuidade. Vou colocar aqui, ó, num terminal. Vai ficar ruim agora de conseguir gravar.
Ó, coloquei no terminal, deixa eu ver se consigo aqui, pessoal, ao mesmo tempo segurar o telefone e mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu colocar o telefone aqui preso na minha bolsa ou aqui na solenoide. Deixa eu colocar o encostado aqui na solenoide. Tá difícil, hein, pessoal? Vamos ver se eu consigo dar uma de polvo aqui. Com a mão só, conseguir encostar nos dois. Em um e no outro. Pronto, ó. Tá dando continuidade nos dois de baixo ali, ó. Pera aí, deixa eu... Pronto, os dois de baixo. Tá dando continuidade, tá apitando. Agora, se deu em dois, vai dar em todos, tá? Ó. Ok, deu continuidade também. Vejam só que não é continuidade, tá? Vou mostrar aqui a vocês. Apitou, mas não significa que deu continuidade. Apitou significa que, ó, é um valor abaixo de 200 ohms. Ó. Se deu um valor abaixo de 200, ó, 2.3, 2.2 ohms, ok? Se der continuidade, zerar, fizer isso, ó, olha só, zerar praticamente, ó, tá ruim, tá queimado o compressor, tá em curto, tá ok? Então, ó, aqui tá dando continuidade, tá? Ó, praticamente zerando ali o valor. Aqui a continuidade. Tá apitando. Aqui agora, na hora que eu for colocar, ó, deixa eu colocar ali de novo. Vamos lá. Tá apitando, mas não é continuidade. É o valor da resistência da bobina. Estão vendo? É o valor da resistência. Está dando 2 pontos alguma coisa. Agora eu vou testar na outra. Tem que bater entre os três, já que é um compressor trifásico. Ó, na outra, 2 pontos alguma coisa também. O valor vai ser praticamente igual, bem similar. 2 pontos alguma coisa também. E nos outros dois, se bateu em dois, vai bater no outro também. É difícil aqui conseguir encostar, hein, pessoal? E é claro que você precisa ter um bom ponto de contato. Aqui eu não estou tendo um bom ponto de contato com a mão só. Mas está ok. Compressor. Aparentemente ok a parte elétrica. Agora faltou o seguinte, fazer o teste entre o compressor e a carcaça. Então eu tenho que pegar o ponto aqui do aterramento, ó. Aqui embaixo tem um ponto do aterramento e até o pino aqui, qualquer um dos pinos. Não deu continuidade, não deu nenhum valor ali no meu multímetro. Ó, não deu nenhum valor, então não está passando para a massa. Não está dando para a massa, mas não significa que o isolamento está 100%, tá bom? Aí eu teria que fazer também um teste com um megômetro, tá? Para verificar a acidez do óleo, o teste para ver se está tendo uma microfuga para a massa e também verificar, de acordo com o manual do compressor, baixar o manual do compressor, que eu consigo verificar qual é o valor da resistência das bobinas, tá? Nesse caso aqui, aparentemente está tudo ok com esse compressor. É um compressor trifásico, porém ele é alternativo, significa com pistão. Não tem importância qual ponto eu vou colocar aqui, ó, tanto faz, tá? A fase RST pode entrar em qualquer lugar, então não tem importância a sequência aqui que eu vou colocar em compressor trifásico, somente compressor mono. Você tem comum, auxiliar e marcha. Aqui não, aqui são 3 fases, independente do local que cada fase entre, vai funcionar normalmente sem nenhum tipo de problema. Bom, se o compressor for um compressor scroll, aí já tem posição, já tem sequência correta de fase. E aí, nesse caso, a peça de proteção, né, a ser utilizada não é nem essa aqui, ó. Essa aqui é só falta de fase. Deveria ser um falta e sequência de fase. Deixa eu colocar aqui de volta a trava. E agora vou ligar de novo esse compressor. O contator ali voltou, né? Voltou? Vou fazer o teste, mas eu não vou deixar o compressor funcionando com o contator desse jeito. Então, eu vou botar aqui de volta o contator. Terminal número 3. Vou verificar se agora vai
funcionar. Só que eu não vou deixar o equipamento ligado com esse contator desse jeito, porque se o compressor não queimou, ele vai queimar se der problema ficar com 2 fases apenas. Bom, então deixa eu conseguir aqui travar aqui, pessoal. Travar aqui o terminal para conseguir apertar. E com a mão só ter que estar gravando, ter que estar... Agora eu vou ligar esse compressor de novo. Verificar se esse contator realmente está... Vai ligar agora o compressor, que agora parece que ele deu ali o valor, deu entre a entrada e a saída. Vou conferir, tá? Mas mesmo que o compressor fique funcionando, o contator tenha voltado, eu não vou deixar em funcionamento, porque corre o risco de até eu trocar esse contator, o compressor queimar, bom? Hoje eu já estava na rua, não saí diretamente lá da oficina, por esse motivo eu não trouxe já um contator, tá? Mas eu já costumo sair já com peças de reposição da oficina. Isso quando eu saio da oficina. Hoje, como eu já estava na rua, não pude sair direto da oficina, não passei lá para poder pegar um contator. Pronto, cabo do ventilador também colocado. Agora eu vou fazer também, mostrar a vocês o porquê pode ter dado problema nisso aqui. Se deu problema no contator, é sinal de que o compressor trabalhou sobre alta temperatura. Tudo ok? Liguei ali, ó, juntou, já ligou o compressor. Ligou o compressor. Agora ligou o compressor. Ligou o compressor, só que o que acontece? O contator precisa ser substituído. Vou até colocar agora o termômetro aqui para mostrar a vocês. O compressor está em funcionamento. Mostrar aqui com a corrente elétrica. Ó. Vou jogar agora na escala de corrente elétrica. Corrente elétrica. Esperar aqui zerar. Corrente elétrica. Vou mostrar aqui, as 3 fases aqui. Vou mostrar a corrente aqui nas 3. Corrente elétrica aqui, ó, nessa fase, que estava com problema, que é a terceira. (7,3) no momento. A segunda. O ideal é pegar no meio do multímetro, tá? Mais 8 amperes. É a primeira. 11 amperes. Olha a diferença. Aqui eu estou pegando no meio do multímetro. Essa é a única fase que eu estou pegando ali, ó, no meio. Tá vendo? As outras eu não peguei no meio. Aí vejam que dá uma diferença de corrente elétrica. Agora vamos dar uma olhada no seguinte. Olha só a situação desse condensador. Está totalmente fechado. Então não vou dar o orçamento somente da troca do contator. Vai ter que fazer a limpeza também do condensador, manutenção preventiva. Se não fizer, eu não pego o serviço, tá? Eu prefiro perder um serviço do que fazer somente pela metade. Nesse caso aqui o cliente, se não fizer também a limpeza, não vai adiantar nada trocar o contator, sendo que vai dar problema novamente. Olha só como é que eu verifico. Aqui, ó, tá pegando, ó. Aqui não tá puxando nada aqui em cima. Aqui, ó, tá jogando em vez de puxar. Ó. Ó, tá jogando em vez de puxar. Tá vendo? Por que tá jogando? Ó. Ao invés de puxar, tá jogando. Aqui também. Porque tá sujo, pessoal. Tá muito sujo, ó. Ó. Então tá uma ventania aqui, ó. E outra, eu verifico sempre as vedações aqui em cima. Aqui em cima tem uma parte de borracha que faz uma vedação. Não está bem vedado, porque tá vindo muito ar aqui.
Então o ventilador está batendo aqui na carenagem, na câmara, está batendo aqui o vento na câmara e está ficando uma pressão muito alta de ar ali dentro do condensador. Aí essa pressão de ar, ao invés de vazar por aqui, ó, acaba vazando por onde? Por aqui, ó, sentindo o vento aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Aqui era para estar puxando, ó. Mas ao invés de puxar, tá jogando, ó. Olha outros pontos aqui. Nada de puxar. Ó. Aqui também tá jogando, ó. Olha só. Ó. Ali tá puxando já. Ó, aqui tá jogando, ó. Olha só. Ó, só tá puxando aqui. Ó, aqui tá puxando. Ó. Ó. Agora aqui, ó, jogando. Só aqui no meiozinho que tá puxando, pessoal. Só nessa área do meio do condensador que tá puxando. Por quê? Muita sujeira. Tá sujo demais. Olha aqui. Muito sujo esse condensador. Ó. É que tá tudo fechado. Esse aqui foi provavelmente a causa do aumento de corrente elétrica do compressor em funcionamento. E esse aumento de corrente elétrica ocasionou o quê? Mau contato nos terminais do contador. Quando eu cheguei, o compressor estava parado e ventilador parado. Então, desarmado o compressor por causa do térmico interno, provavelmente falta de uma das fases. E o ventilador estava parado por causa do térmico interno do ventilador, ainda está quente. Quando esfriou, enquanto eu estava abrindo aqui a tampa, o ventilador voltou a funcionar. Então agora eu vou desligar aqui a parte do comando. Desligar agora a parte do comando. E fazer o seguinte, passar o orçamento para o cliente. Como eu vou passar o orçamento para o cliente e não sei se ele vai aceitar o orçamento, eu já faço o seguinte, eu já retiro esse contator do lugar. Por que, Viana, retirar o contator do lugar? Porque pode correr o risco do cliente ligar esse equipamento, não aceitar fazer o serviço e ligar. Eu já vou informar para ele que o contator está danificado, tá? Senão ele pode, se eu deixar dessa forma aqui, ele vai botar o equipamento para funcionar e o que vai acontecer? Provavelmente quebre um compressor aí mais para frente. E quebrando o compressor, ele pode acabar jogando a culpa para quem foi fazer o serviço. Ué, mas você deixou daquele jeito, então eu prefiro fazer o quê? O contator está com problema. Se está com problema, está condenado, tá? Está condenado o contator. Tem contator de maior potência que se troca só o terminal, só os terminais. Esse não. Esse aqui é praticamente descartável, esse contator. Então eu vou colocar agora um contator de 25 amperes, vai ser o orçamento. Troca do contator e limpeza geral do condensador. Fazer uma manutenção preventiva. Nesse caso aqui, ó, o reparo elétrico, mais a manutenção preventiva, vai depender do tempo de execução. Esse aqui é um tempo de execução que gira em torno de 2 horas a manutenção preventiva com a troca da peça. Manutenção preventiva, embora muitos pensem, não, mas isso é rapidinho. Manutenção preventiva não é só lavar o condensador, tá? Manutenção preventiva é limpar o condensador, reaperto de todos os terminais elétricos, verificar se o pressostato no caso aqui de baixa, realmente está dentro do valor ideal de regulagem, conferir pontos de vazamento do sistema, reaperto de todas as conexões, reaperto de todos os terminais elétricos, organização e verificação do superaquecimento total, se está dentro do ok, e subresfriamento. É fazer toda essa análise, toda essa verificação, tá? E aí você fazer o quê? Relatar para o cliente todos os pontos de melhoria futuros, que é uma manutenção preventiva. Você faz a manutenção preventiva e também, se tiver alguma coisa fora dos padrões, você vai criar o quê? Uma corretiva programada. Cliente não faz, Viana. Eu não me importo. A minha parte eu fiz. Eu criei ali no relatório o quê? Uma corretiva para o cliente fazer no futuro. Não fez, o que vai acontecer? Ele vai me agradecer se por algum motivo der um problema e eu antecipei ele, eu relatei para ele. Esse problema aqui, por exemplo, o cliente agora dificilmente vai falar não para o meu orçamento. Sabe por quê?
porque no meu atendimento anterior, que foi o reparo da parte do contator lá da resistência, eu já relatei e mandei para ele a manutenção preventiva que deveria ser feita e correções no sistema. Então eu fiz no último reparo, nesse mesmo local aqui, a troca de um disjuntor geral que fica no circuito de força lá fora, disjuntor geral, e fiz também a troca de um disjuntor da resistência, né? Disjuntor da resistência, está com problema de degelo. Só que eu não só fiz isso. Eu fiz isso, mas como eu já fiz uma geral no equipamento, eu já fiz um levantamento e um orçamento para ele com validade de 30 dias para fazer manutenção preventiva na máquina. E aí o cliente não fez. Não aceitou, acabou já fazendo outras coisas em outros estabelecimentos que ele tem. Então agora, quando eu passar esse orçamento, eu já passo esse orçamento e passo junto a cópia do orçamento anterior que eu passei para ele, só para mostrar aqui. Olha só, se tivesse feito a manutenção preventiva conforme eu tinha relatado, não teria acontecido isso. E provavelmente dessa vez você deu sorte que não quebrou o compressor por falta de uma das fases, tá? Porque o risco poderia ser muito, no seu caso, tem que dar muita sorte por não ter queimado o compressor com esse problema no contator, que poderia ter sido ainda pior o problema. Então agora vai ser o orçamento para limpar o condensador, fazer manutenção preventiva da máquina e troca do contator. Quanto vem nesse serviço? Eu cobro aqui por hora técnica, tá bom? Então, um serviço que está a 12 quilômetros da onde eu moro, eu cobro de hora técnica R$ 250. Nesse serviço aqui, eu vou cobrar R$ 1.200, tá? No caso, hora técnica, mais essa peça de reposição, tá? Que no caso, um contator. Então, a hora técnica vai ficar em torno de R$ 800, tá? Claro que a hora técnica para executar, só que tem o meu tempo que eu vim aqui agora também. Então, por esse motivo que vai ficar nessa faixa, R$ 1.200 para fazer a manutenção preventiva e o reparo, ok? Então, fica a dica, espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha contribuído aqui, passado informações importantes para vocês. Muitos têm problema nessa parte elétrica, tá bom? Ó, o Rodri, vendo, eu vou fazer um reparo amanhã. Eu falo ou sim o defeito? Eu não falo o defeito, tá? Senão o cliente vai mandar o eletricista fazer. Eu não falo o defeito, tá? Eu falo que é preciso fazer um reparo elétrico com troca de peça e do orçamento. Eu não falo que peça é e já coloco para o cliente não, tá? E falo que esse serviço somente, não falo qual é a peça, tá? Já falei também qual era a peça e realmente o cliente chamou o eletricista e fez. Por isso é que eu cobro visita técnica. Tá? Por isso que eu cobro visita técnica. Ah, mesmo assim o cliente não fez? Beleza. Não aceitou o orçamento, paga a visita técnica. Tá bom? Então, ele aceitando o orçamento, ele vai me pagar aqui o valor de R$ 1.200 para poder fazer o reparo, já incluído a peça, tá? No caso aqui, o contator. Se ele não aceitar, ele vai pagar o valor somente de R$ 200, que foi o valor que eu cobrei de visita técnica para ele. Agora eu vou passar o orçamento para o cliente, bater aqui algumas fotos do equipamento, principalmente parte do condensador, e vou passar para o cliente. Ele aceitando esse orçamento para fazer o reparo, eu venho aqui já com a peça para substituir, já volto daqui a pouco. Agora, caso ele não aceite esse orçamento, eu mando para ele a notinha somente da visita técnica, tá bom? Somente da visita técnica, ele paga a visita técnica. E procura outro profissional, e sem saber qual é o defeito. Tá bom? Que eu também não vou falar que o problema é o contator, tá? Eu falo que eu coloco no meu relatório como um reparo elétrico com substituição de peça danificada, que essa peça também quase ocorreu a queima do compressor, tá bom? E o motivo dessa peça ter danificado, por causa de mau estado de conservação do equipamento, condensador muito sujo e reparos elétricos a serem verificados na parte do comando. Então, eu passo esse tipo de relatório sem informar que é o contator do compressor com defeito e aí mando o orçamento. O cliente geralmente aceita, principalmente porque na última manutenção eu já mandei para ele o orçamento para manutenção preventiva, que na época ficou em R$ 600. Dessa vez, já que ele não fez daquela época, vai ficar mais caro, porque da última vez foi R$ 600 a manutenção preventiva, porque eu já iria fazer um outro reparo no local.
Então, o reparo da resistência com mais a manutenção preventiva daria um total de R$ 1.400 na última vez que eu vim. Ele não pagou R$ 1.400, ele pagou foi R$ 800. Ele pagou R$ 800 pelo reparo. Se ele pagasse 600 a mais, já seria feita a manutenção preventiva. Então, ele não pagou 1.400, pagou 800. Agora, vai precisar pagar, caso ele queira fazer comigo, os 1.200 reais agora, para fazer manutenção. E se ele não aceitar, eu não faço o reparo, só o reparo elétrico, tá? Tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos vocês. Deixa eu partir, enviar esse orçamento aqui para o cliente, bater umas fotos, tá bom? E deixar o equipamento desligado. E caso ele aprove, eu já vou ali fora, já trocar o contator, tá bom? E já vou pegar a bomba jet no carro, pegar um galão, que aqui não tem água aqui, ó, então tem que pegar um galão. Não tem água aqui? Tem não. Vou ter que pegar um galão, tem um galão de... Tem água aqui? Não tem água aqui. Aqui, ó. Então já facilitou. Beleza, ali, ó, a torneira ali, ó. Essa tubulação aqui é de água. Tem a torneira ali, então já vou trazer só a mangueira, trazer a bomba jet e fazer o serviço. Um abraço a todos, fiquem com Deus